No debate político, a gente está discutindo a importância da economia verde, do mercado de carbono, crise climática, direitos para minorias, como retomar nossas relações diplomáticas e, de repente, alguém se levanta para falar: mas e o comunismo? Sobre uma conspiração comunista para tomar o poder do mundo. Ai, caramba. A gente está em 2021, né? Países comunistas, comunistas mesmos, são quem? Cuba e Coreia do Norte? Sério, na moral, comunista mesmo. Sobrou mais algum? Mas muita gente do nosso povo fala de uma conspiração comunista com convicção. Então, a nós, resta o exercício de tentar entender por que essa galera pensa dessa forma. O que uma parcela considerável dos brasileiros está dizendo quando fala em comunismo? Salve, compas! Eu sou o Dan, coordenador dos ativistas digitais e membro da Rádio Mulambo. Bom, está no ar a Rádio Mulambo com notícias muito importantes para o seu dia, com representação também no Socialismo e Liberdade, o canal no YouTube dos ativistas digitais. Hoje a gente vai falar sobre essa tal conspiração comunista. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos para engajar melhor na rede, firmeza? Militares e o comunismo. A preocupação com o comunismo, com o socialismo, precisa ser interpretada através de três visões distintas no Brasil, porque significam coisas distintas para quem ouve. A primeira vem dos militares, originada em 1935, quando Luiz Carlos Prestes, com o dinheiro da União Soviética, tentou disparar uma revolução comunista no Brasil. A gente chama esse capítulo da história de Intentona Comunista. A revolta foi um desastre, porque embora Prestes tenha convencido Moscou de que ele entendia tudo de Brasil, o velho não entendia nada de Brasil. E para um dos principais líderes do tenentismo, é impressionante o quão pouco compreendia até mesmo o exército. Prestes acreditava que seu prestígio dentro do exército seria o suficiente para levantar todos os quartéis. Ele conseguiu apenas alguns. A coisa começou no dia 23 de novembro e no dia 27 já tinha acabado. Deu algum trabalho, morreu gente, mas foi só isso. Nunca houve chance real dos comunistas tomarem o poder de fato. Mas para aquela geração de capitães, aquilo se transformou num grande trauma. Esses capitães de 35 eram os generais de 64, os caras que deram um golpe. Eles nunca esqueceram a intentona comunista, como se a intentona tivesse sido a coisa mais grave que já tinha acontecido na história do exército brasileiro. Mas quer saber? Esses capitães de 35, quando eram tenentes em 22 e 24, fizeram eles mesmos levantes parecidos. Os fascistas, em 38, não só fizeram um levante do tipo, como militares fascistas amotinados chegaram com metralhadoras a metros do presidente Getúlio Vargas. E em 1959, teve a revolta dos Aragarças, também um motim dentro do exército. Então, minha gente, por que a intentona comunista de 35 é grave e os outros motins dentro do exército que se deram naquele período não são? Talvez porque o golpe de 64, no auge da Guerra Fria, usou o comunismo como desculpa para implementar uma ditadura. E bem ou mal, a União Soviética financiava mesmo guerrilhas, queria mesmo promover revoluções e estava doidinha para conquistar a influência geopolítica na América Latina. E houveram de fato guerrilhas comunistas durante a ditadura. Foram todas massacradas, nenhuma jamais teve um cisco de chance de dar certo, mas elas aconteceram. Mas agora, 32 anos depois da queda do Muro de Berlim, quando a China adota abertamente o regime econômico capitalista, o trauma do comunismo continua dentro do exército. É uma instituição que a gente conhece mal, pois muitos dos detalhes de seus mecanismos e funcionamentos não são divulgados abertamente para a imprensa. Mas uma das coisas que nós sabemos é que o exército ensina uma versão para lá de paranoica e distorcida da história brasileira para os oficiais que formam. O exército brasileiro lê a história do século XX como uma longa luta contra o comunismo. É uma história que mistura uma versão paranoica da realidade, porque houve sim um levante comunista, mas foi só um dentro de muitos que o exército promoveu antes de 64. E houve mesmo guerrilhas durante a ditadura, mas eles exageram o risco real num nível que beira a maluquice. E além da paranoia, também tem uma fantasia. Porque se o exército brasileiro tiver que encarar a realidade do que realmente foi essa história, vai ter que lidar com o fato de que passou o século XX tentando dar golpes e mais golpes de Estado. E fez isso porque queria o poder. Apenas por isso, nada mais. O comunismo acaba sendo uma desculpa para o exército não encarar a própria história como ela é de fato. O comunismo cultural. Existe um segundo comunismo que já é outra coisa. É o marxismo cultural, o comunismo dos olavistas. Isso a gente só entende
se entendermos bem antes quem é Olavo de Carvalho. Ele faleceu recentemente, já estava muito frágil de saúde, mas a história de Olavo de Carvalho é uma história muito louca, muito instável, na qual só 2 traços são constantes. Ele gostava de ser cultuado e a outra é que ele era um autodidata ferrenho. Assim, ele foi astrólogo por um tempo, guru islâmico por outro, vivia numa casa com 3 mulheres dele, num entre e sai maluco de discípulos. E num determinado momento, lá por volta de 1990, decidiu virar professor de filosofia. Ele nunca foi respeitado na academia, e nesse meio tempo, Olavo, que é outro paranoico, começou a se convencer de que havia uma conspiração, que a academia era controlada pelo marxismo cultural. Uou. O filósofo marxista Antônio Gramsci defendia que o trabalho para a Revolução Comunista envolvia ocupar as máquinas de cultura para influenciar a sociedade. Então, membros do Partido Comunista deveriam entrar nas artes, nas universidades, nos meios de comunicação e tudo e tal. Mas veja você, Gramsci morreu antes da Segunda Guerra Mundial. Ele escrevia no tempo da intentona comunista. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, perdeu a influência que tinha na sociedade ali entre os finais dos anos 70 e início dos anos 80. E quando tinha influência, nunca, mas nunca mesmo foi homogênico. A maioria das pessoas que escreviam em jornais, que davam aulas em faculdade, que faziam peças de teatro, essas pessoas, mano, elas não eram comunistas. Mas Olavo, talvez por esse sentimento de rejeição por parte da academia, imaginou essa conspiração na qual a direita não tinha influência cultural, porque uma seita comunista secreta restringia a todos. De qualquer forma, a paranoia de Olavo de Carvalho deu liga com a história que a família Bolsonaro estava contando, que o exército brasileiro estava endossando e que uma parcela considerável da população já estava abraçando. Porque essa é uma história que os rejeitados contam para si mesmos, né? Eu não cheguei até lá porque existe uma conspiração de forças ocultas contra mim. A gente não é levado a sério porque existe um pacto secreto comunista. Ai, Deus do céu. Assim, a ameaça comunista às vezes está na inteligência brasileira, às vezes está na indústria cultural, às vezes está no campo científico, às vezes está nas artes, nos professores, nos jornalistas, na academia. E ela sempre está conspirando para que as pessoas da direita não cheguem ao poder. Cara, fala aí, você de esquerda. Não seria um sonho se a gente tivesse essa influência toda? Meu Deus do céu. O comunismo folclórico. Mas se você vai pro povão, pra turma que no tempo da eleição ia pros aeroportos gritar quando eles ouvem comunista, eles entendem uma terceira coisa. Entendem corrupto, inepto, depravado, ineficiente. Não tem luta de classe, não tem revolução, não tem nada disso. Comunismo pra eles é uma palavra pra tudo aquilo que é o mal e que é o erro. É bem simplório mesmo, é isso aí. E aí se grita todo pulmão. Porque é isso mesmo, é coisa do demo para alguns. O demônio, o inferno, a coisa que age contra Deus. E aí, cada uma dessas pessoas vai criando na cabeça a sua própria explicação pessoal e intransferível para esse mal demoníaco chamado comunismo. Quando Bolsonaro e seus compinchas falam comunismo, as pessoas em volta entendem coisas diferentes. E a gente não pode esquecer que esse é um artifício importante de manipulação popular. E funciona, tá? Dar um inimigo mítico, imaginário, que precisa ser vencido. E com isso, se direciona as pessoas através do medo. E o medo, meus amigos, como diria Frank Ernest, é o assassino da mente. A grande mentira e a guerra do ódio. Nenhuma dessas 3 versões é o comunismo de fato. São versões deturpadas que no Brasil são usadas para manipular a população. Fazê-la seguir com firmeza por aquilo que é pregado pelo exército e também por conservadores alucinados como Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, Bernardo Kuchner, o Adrilles e todo o resto dos malucos nocivos que vem ganhando força no Brasil desde 2013. Tanto o exército quanto esses amalucados semeiam medo das pessoas para que elas sejam distraídas dos reais problemas do Brasil. Desviam a atenção dos problemas na educação, na saúde, na economia e até mesmo no fato do Brasil ter hoje 20 milhões de irmãos brasileiros passando fome e 100 milhões de irmãos brasileiros em segurança alimentar. Hoje, agora, enquanto você vê esse vídeo. Os 2 grupos servem, conscientemente ou não, aos interesses das elites econômicas. Ninguém mais do que eles querem que o povo esteja dividido, brigando entre si, por causa de um bicho-papão chamado comunismo. Enquanto a gente se estapeia aqui, eles estão passando a boiada, como disse o Salles,
E eles estão fazendo isso com muita facilidade. Como a gente é alvo fácil pra eles. Nós da esquerda não somos melhores do que essa turma de nossa bandeira jamais será vermelha se não compreendermos isso. A gente não deve odiar e criar arestas com as pessoas que foram enganadas por essa gente. O que precisamos fazer é mostrar pra eles que eles foram enganados. E isso não quer dizer converter ninguém pra esquerda. Existem sim valores importantes na direita que complementam aquilo que a gente chama de democracia. Precisamos mostrar a eles que enquanto estão se batendo com um fantasma imaginário do que se convencionou chamar de comunismo, os direitos da sociedade brasileira estão sendo destruídos e deturpados um a um por essa gente. Precisamos abrir os olhos e construir pontes, porque sempre, sempre e sempre, a compaixão será nossa aliada e o ódio nosso inimigo. Se você chegou aqui, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve, manda sua ideia aí nos comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente chegar mais longe, certo? E eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente pra Rádio Mulambo. Falou, valeus!